na igreja de Santo Antônio. E quem cuida dessa igreja é o pessoal franciscano aqui em Recife. Essa igreja é onde tem a Capela Dourada e ela foi construída muito tempo atrás, então tipo assim, ela é do século XVIII. Ela sendo do século XVIII, ela tem muitas características da arte, né, de rococó, de barrocos. Eu vou mostrar também para vocês como é a Capela Dourada lá dentro. É uma capela incrível, os detalhes dela são ótimos para quem ama a arte. Nossa, é bem interessante. E um detalhe interessante dessa igreja, ela tem uma relíquia de Santo Antônio sendo de primeiro grau. É o tecido da língua de Santo Antônio que está aqui nessa igreja. Imagina, você pode vir e rezar aqui na presença dessa relíquia tipo de primeiro grau. É incrível. E aqui fica dentro de um convento franciscano, a Capela de Santo Antônio com a Capela Dourada. Vou virar a câmera aqui. É interessante que aqui em Recife tem muita igreja católica, né? Tanto que por influência dos holandeses. E a Capela Dourada, ela faz parte do circuito do Recife Sagrado. E para vocês verem, a maioria das igrejas aqui tem esses altares. Aqui a Capela Dourada, ela é composta, se eu não me engano, de 7 altares, que eu vou mostrar também um pouco para vocês no vídeo. Mas aqui atrás de mim é um altar com o São Roque. Olha o São Roque aqui. E esses altares eram porque eles celebravam, os padres celebravam as missas em latim, viradas para de costas para as pessoas, né? E com isso era dentro de uma missa celebrada várias missas. E por isso que tem vários altares nas laterais. E na frente aqui tem o altar principal, ali atrás. Gente, eu encontrei aqui o Aurélio, ele cuida aqui da capela e ele é da Terceira Ordem dos Franciscanos e vai falar um pouquinho pra gente daqui da capela, da sua história. Bem, boa tarde. Bem, a Capela Dourada, o nome já vem dizendo aí, é toda banhada a ouro, certo? É aproximadamente 120 quilos de ouro que tem nessa igreja. Ela foi construída pelos senhores de engenho, que eles eram franciscanos e também eram senhores de engenho, tinham bastante dinheiro, por isso que investiram tanto na igreja, né? A igreja é a igreja barroca. Você sabe que na época do barroco tinha muita dessa questão da exuberância, do exagero, de muita informação. Então você vai ver aqui não só o ouro, né, o banhado a ouro, como também as talhas. Você vai ver os azulejos portugueses, pela influência portuguesa que nossa igreja tem. Você vai ver santos franciscanos ou jesuítas. Temos aproximadamente aqui 56 quadros, onde tem tanto santos franciscanos ou jesuítas, como também tem contando a vida de São Francisco aqui no teto. No teto nós temos passagens da vida de São Francisco. Também temos um detalhezinho aqui em cima, de um vitral que é época gótica, é um pouquinho antes do barroco, né? E é exatamente que fizeram uma clarabóia para poder ter uma iluminação natural. Infelizmente não funcionou, essa iluminação que vocês vão ver aqui é artificial já. Então foi uma coisa que foi adaptada. Temos alguns santos conhecidos aqui, nós temos Santo Ivo, que é patrono dos advogados, e, inclusive as pessoas fazem os pedidos, se a gente levantar a roupa do santo ali, vocês vão ver que ele tem vários pedidos, tanto para passar na OAB, como concursos públicos, na área de direito, como tem vestibular de direito, então as pessoas costumam fazer também esses pedidos. Nós temos aqui também um outro santo, que é exatamente São Roque. São Roque é bastante conhecido porque existe uma tradição antiga, quando você passa perto de um cachorro muito bravo, se você repetir 3 vezes, São Roque, São Roque, São Roque, o cachorro não avança. Só que você tem que ter fé, acreditar que é verdade.
ok? Como eu disse a vocês, aqui é o barroco, então tem uma coisa interessante. Se você olhar os azulejos daqui, todos os azulejos são azulejos profanos. Vê, São Francisco é o protetor dos animais, e você vai ver todos os azulejos com cena de caça. É estranho, a igreja franciscana, São Francisco protetor dos animais, cena de caça. Mas é exatamente porque a igreja é barroca. O barroco tem a questão do dualismo, do contraste. Então tudo que for profano está na terra, nos azulejos, tudo que for sagrado está no céu. Então esse contraste entre o sagrado e o profano é típico do barroco. O barroco é arte do movimento, você vai ver movimento nas talhas, movimento nas colunas, que são chamadas colunas salomônicas, movimento nas pinturas, movimento nas imagens. É arte também da emoção, você vai ver a emoção no rosto, tanto aquele rosto sereno, como o sofrimento de Cristo que você observa nas imagens de São Francisco de Cristo. Você vai ver também um detalhe interessante aqui, são os quadros, eles são pintados em madeira, mas a madeira ela é pintada com tinta não a óleo, é tinta têmpera, que é feita com sementes de planta. E para fixar essas imagens se usava clara de ovo, servia como verniz. Dizem que alguns pintores ainda famosos, mais recentes, usam a têmpera porque acham que é uma cor mais natural, mais realista. Então eles preferem usar do que a tinta óleo. Bem, aqui nós temos os mártires do Japão. Isso aconteceu no ano de 1597, em Nagasaki, onde os jesuítas e os franciscanos eles foram catequizar o povo lá no Japão. Só que existia perseguição aos cristãos, então quando eles chegaram lá, eles foram crucificados e mortos. Um detalhe interessante que vocês vão ver nesses dois quadros são os rostos de soldados que estão riscados. Isso foi aproximadamente há 150 anos atrás. Uma irmã franciscana veio visitar a Capela Dourada e quando ela viu a cena dos franciscanos na cruz, ela teve muita raiva. Em forma de vingança, ela resolveu riscar o rosto dos soldados. Isso é o fanatismo religioso, né? Acontece muito isso em qualquer... não precisa ser obra, várias vezes em outras coisas acontece essa questão do fanatismo. Nós temos aqui esses móveis no Jacarandá da Bahia, essa é a famosa madeira de lei, madeira que Coutinho Roy, né? Aqui ao lado nós temos o convento de Santo Antônio, é um convento franciscano de ordem primeira. É interessante porque os holandeses, quando estiveram em Pernambuco, primeiro foram para Olinda, queimaram as igrejas de Olinda, vieram para o Recife e se instalaram nesse convento. Eles chegaram aqui em 1630 e foram expulsos em 1654. E durante esse período que eles estiveram aí, eles transformaram a igreja calvinista, que era a religião deles. E transformaram o convento em forte, batizaram o nome de Forte Ernestos. Ernestos era o irmão de Maurício Nassau. E durante esse período fizeram várias modificações, e vocês vão ver que, inclusive, você vê, nós somos de 1696, eles são de 1606, 90 anos antes. Ou seja, teoricamente aí ia aparecer o quê? O maneirismo, e não é. Se você olhar o altar dele é rococó. Rococó é pós-barroco. Então é exatamente porque, como eles sofreram a influência dos holandeses, os holandeses mudaram um pouquinho a igreja, eles, quando foram restaurados depois da expulsão dos holandeses, transformaram a igreja em uma igreja de arte rococó e não mais o maneirismo que tinha antes. Então vocês vão verificar isso nessa igreja.